Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. É quarta-feira, 30 de julho de 2025, e o clima que envolve o Fluminense já fervilha muito antes de o gramado do Beira-Rio sentir o toque da bola. Nos bastidores, Renato Gaúcho desembarcou no vestiário tricolor como um furacão prestes a explodir, sacudindo hierarquias e lançando um recado duro: Everaldo não vestirá a camisa 9 na partida de hoje contra o Internacional pela Copa do Brasil. A decisão não surgiu de uma insatisfação técnica comum, mas de um atrito que cresceu em intensidade até piorar o ambiente de preparação na concentração. Fontes internas contam que o comando de Renato perdeu a paciência após uma discussão em que Everaldo teria questionado abertamente orientações táticas do treinador, rompendo a disciplina que o técnico tanto preza em seu elenco. Everaldo Stum, reforço contratado em fevereiro por cerca de $700 mil junto ao Bahia, chegou com status de promessa de gols e velocidade pelas pontas, mas nunca se firmou como titular absoluto na cidade maravilhosa. Sua trajetória recente no tricolor inclui estreia tardia no Carioca e lampejos de brilho na goleada histórica na Copa do Brasil, mas questões de entrosamento e atitude sempre foram alvo de críticas veladas. A ausência de Everaldo desfigura o ataque de Renato Gaúcho, que terá de reencontrar o poder de fogo mesmo sem um dos nomes de maior expectativa da torcida. Germán Cano, artilheiro histórico do clube, assume agora o papel central de arma letal, mas sem os movimentos de Everaldo para explorar as costas da zaga colorada, o setor ofensivo terá de se adaptar ou correr o risco de amargar nova frustração. No Brasileiro, o Fluminense vive bom momento, ocupa a sexta colocação, a apenas 4 pontos do líder, e exibe um desempenho sólido mesmo diante de adversários de igual quilate. Com a campanha até aqui, o tricolor já projeta brigar lá na frente, mantendo vivo o sonho de título nacional após o vice-campeonato do ano passado. Porém, a Copa do Brasil requer outra postura, mata-mata não perdoa vacilos e exige frieza tática. Hoje, em Porto Alegre, enfrentar o Internacional sem Everaldo eleva a temperatura em Renato Gaúcho e na própria torcida, pois cada lance pode virar a chave de uma crise ou de uma consagração. Internamente, comenta-se que Renato já prepara alternativas no ataque para suprir a ausência de Everaldo. Com o retorno de Arias pela faixa direita e a entrada de John Kennedy entrando de trás, o técnico busca reconstruir a dinâmica ofensiva sobre os escombros do conflito. A missão será equilibrar força e criatividade no ambiente que Renato quer manter sob controle absoluto. Motivado por recentes tropeços no Brasileiro, incluindo a derrota dolorosa para o Cruzeiro por 0-2, o Fluminense chega com fome de redenção. A vitória em Minas, porém, escreveu novas linhas na história de cobrança interna, deixando claro que a tolerância de Renato a erros beira zero. A rapaziada das Laranjeiras sabe que, em pleno Beira-Rio, o grito da torcida colorada ecoa forte. Sem Everaldo, Renato Gaúcho terá de apostar em um posicionamento mais conservador ou em ousadia total, com Cano e Lucas Piazon trocando de posição para surpreender o adversário. A escolha tática de Renato, como sempre, ganhará manchetes antes mesmo de a bola rolar. No vestiário, a tensão é palpável, conversas são rápidas, olhares diretos e vozes contidas. Renato, em um breve discurso, teria alertado que cada atleta deve provar seu valor individualmente, já que o elenco é medido não pela fama, mas pela disposição em campo. Uma declaração ríspida que alimenta ainda mais o clima de expectativa. Para o Internacional, as notícias vindas de Laranjeiras soam como combustível extra. Ver o adversário dividido e sem um de seus nomes aparece como vantagem, mas no futebol brasileiro, ressentimento pode virar superação. Internacional entra em campo confiante, pronto para explorar as brechas deixadas pelo desentendimento tricolor. Além do duelo de hoje, Renato já projeta o próximo desafio, outro clássico carioca, desta vez pelo Brasileirão, contra o Flamengo, na máquina de fazer gols do Maracanã. A olho nu, a eliminação precoce na Copa do Brasil pode repercutir em queda de moral, comprometendo o embalo necessário para encarar o rival local com segurança. No planejamento de Renato, cada partida é fase decisiva de um campeonato sempre acirrado. Menosprezar as oitavas de final seria suicídio, uma queda precoce significaria perda de receita e desgaste irreparável diante do torcedor. Por isso,
Renato despeja toda a pressão em seus jogadores em busca de simetria perfeita entre sangue frio e intensidade. Esportivamente, a exclusão de Everaldo abre precedentes para que outros atletas sintam a faca no pescoço. A mensagem de Renato é clara: ninguém está acima do clube e disciplina vale mais que contribuição individual. A Laranjeiras assiste atenta, esperando ver quem se firma e quem cai na lista de dispensáveis. Quando o árbitro apitar o início da partida, cada passe e cada dividida valerão muito mais do que 3 pontos. Serão reflexos de uma batalha de egos e de técnica, marcada por uma decisão polêmica que define o patamar de Renato Gaúcho em 2025. O duelo em Porto Alegre pode sacramentar o caráter coletivo do Fluminense e projetar as próximas decisões rumo ao topo do futebol brasileiro. A atmosfera em Porto Alegre, enquanto a aurora tinge o céu de tons alaranjados, reverbera a expectativa por um confronto que vai além das 11 contra 11. Renato Gaúcho sabe que precisa controlar o nervosismo de um time embalado nos últimos duelos, mas ainda suscetível a oscilações em momentos decisivos. As trincheiras defensivas de Mano Menezes, técnico do Internacional, já analisaram cuidadosamente o estilo de jogo do Fluminense sem Everaldo. A ênfase em bloqueios e transições rápidas promete um embate tático em que cada erro poderá custar caro, sobretudo em um estádio onde a torcida golçada empurra intensamente. No meio-campo, Renato aposta na solidez de Caio Paulista e André para ditar o ritmo, evitando dar liberdade ao maestro Edenilson, principal articulador colorado. A batalha no setor será fundamental para garantir posse de bola e impedir que as bolas longas para Yuri Alberto se tornem letalmente perigosas. À beira do gramado, Renato exibe um semblante fechado, alternando instruções rígidas com gestos de incentivo aos jogadores. A ordem é clara: neutralizar a armação adversária e explorar as diagonais de Cano em velocidade, transformando cada contra-ataque em ameaça real. Há relatos de que o ânimo de alguns atletas chegou a oscilar após a exclusão de Everaldo. Para conter qualquer instabilidade emocional, Renato reuniu o elenco em um círculo fechado, enfatizando a importância da coesão e do espírito coletivo que marcou o título do Carioca e mantém viva a chama na Libertadores. Se a pauta de hoje é a Copa do Brasil, a mente do Fluminense também voa até as quartas de final da Libertadores, onde o clube buscará defender o tricampeonato. A eliminação precoce no mata-mata nacional colocaria em risco o vício por jogos de alto nível, comprometendo a sequência de jogos mais seletos. No banco, as opções de Renato incluem o jovem Felipe Melo, exímio em infiltrações, e o Wellington Nem, capaz de quebrar linhas com dribles curtos. A questão central será saber se esses nomes, menos testados em jogos de alta pressão, conseguirão suprir o poder ofensivo que Everaldo oferecia. Para a torcida tricolor, a escolha de Renato soa como um aviso de guerra interna. Aqui quem fala é o coletivo, repetem os coroas das Laranjeiras. O sinal disparado ecoa nos 4 cantos do país e reforça que, no Fluminense, estilo de jogo e obediência são pilares inegociáveis. Do outro lado, o Internacional avança embalado por uma campanha consistente no Brasileirão, na qual ocupa a 4ª posição, 8 pontos à frente do Fluminense. A confiança gaúcha se fortalece à medida que o Colorado busca erguer o troféu da Copa do Brasil pela 3ª vez na história. Ao apito inicial, as arquibancadas fervilham, o tradicional hino ecoa, e cada passo dos atletas retumba no gramado. A ausência de Everaldo se faz sentir nos primeiros toques de bola, mas o espírito guerreiro de Cano e companhia tenta preencher o vazio, imprimindo ritmo aguerrido. Renato Gaúcho, com sua zona mista de nervos de aço, observa cada movimento como um comandante diante da retaguarda. A cada sinal de desgaste, ele já prepara a substituição, consciente de que, sem a presença de Everaldo, a margem de erro se estreita drasticamente. Os primeiros 45 minutos caminham em ritmo frenético, sem gols mas com chances claras para ambos os lados. A estratégia tricolor de apostar em bolas aéreas mostra eficiência defensiva, enquanto o Internacional abusa de chutes de fora da área em busca de um estirão no placar. No intervalo, Renato Gaúcho reforça a necessidade de concentração máxima. Ele lembra ao grupo que cada decisão individual será analisada como prova de comprometimento, e que o Fluminense é medido pela soma de entregas de cada atleta e não pelo brilho isolado de um camisa 9. A etapa final se inicia com pressão colorada, mas é o Flu quem chega perto do gol em arrancada rápida de Cano. A plateia sente o drama crescer,
sabendo que um gol tricolor mudaria o panorama da eliminatória e colocaria o Internacional em xeque. Quando o relógio marca 75 minutos, um desarme preciso no meio-campo acende a esperança tricolor. É um momento decisivo. Renato segura o lado esquerdo do paletó, ansioso. Cada passe, cada carrinho e cada passe decisivo carregarão o peso da decisão de manter um adversário de fora e testar a fibra coletiva do Fluminense. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Aos 80 minutos, exaltado pela torcida colorada, o Internacional ensaia um sufoco na área tricolor, mas a dupla de zaga composta por Nino e Samuel se impõe com autoridade, abafando cruzamentos e afastando bolas alçadas na pequena área. Em resposta, o Fluminense arma um contra-ataque fulminante aos 83 minutos, com Cano tabelando com Lucas Piazon e finalizando rente ao poste, em lance que faz o goleiro Marcelo Lombo esticar o braço para salvar o Internacional do pesadelo. A tensão beira o limite quando, aos 88 minutos, Germán Cano sofre falta dura por trás próximo à área, gerando protestos calorosos no banco tricolor. Renato Gaúcho levanta o dedo indicador, ordenando calma e cobrando posicionamento defensivo antes do reinício rápido. No último suspiro, o relógio correndo contra os dois times, o Fluminense ainda arrisca bolas longas e lançamentos em profundidade, tentando surpreender o Internacional em uma jogada decisiva. O coração tricolor pulsa em uníssono com o apito final iminente. Quando o árbitro encerra o confronto, o placar permanece em 0-0, resultado que alimenta debates sobre quem saiu em vantagem. Para alguns, o Fluminense segurou o ímpeto do Internacional mesmo desfalcado, e isso vale como conquista de campo e de caráter. Já na coletiva pós-jogo, Renato Gaúcho elogia a disciplina do grupo e destaca a entrega de cada atleta em terreno adverso. Ele evita comentar especificamente sobre Everaldo, mas deixa claro que a hierarquia interna e o respeito ao planejamento tático estão acima de quaisquer passe de mágica individual. Com o empate sem gols, a decisão volta ao Rio de Janeiro, onde o Maracanã se enche de tricolores famintos por gritar "Vamos, Flu", sob as arquibancadas que ecoam as dores e alegrias de um clube que não foge de desafios. A partida da volta, marcada para a próxima semana, ganha contornos decisivos. O Fluminense, agora completo e com possibilidade de reintegrar Everaldo caso haja reconciliação, precisa de um empate com gols para avançar ou de vitória simples sem sofrer tentos. No planejamento de Renato para o duelo de volta, a variável Everaldo permanece em suspenso, mas seu recado já foi dado, disciplina e foco coletivo prevalecem. Se restabelecer a paz interna, o atacante poderá voltar a oferecer velocidade e profundidade, unidades essenciais num confronto de alto risco. Esportivamente, o Fluminense mostra que é capaz de enfrentar qualquer adversário mesmo em situação adversa. O empate em Porto Alegre serve de alerta para que o time não subestime capítulo algum, pois a Copa do Brasil cobra pontualidade tática em cada minuto. Na tabela, o Internacional mantém leve vantagem pelo critério de gols marcados fora de casa, mas falta muito para o desfecho. O cenário favorece o Fluminense, com torcida fervorosa no Maracanã e elenco ciente de que o título passa por mais do que talento, passa pelo espírito inquebrantável. Para o torcedor, o clima de incerteza fortalece o vínculo emocional com o time. A próxima semana será de debates acalorados nas redes sociais, programas esportivos e rodas de bar, onde cada lance do jogo de volta será analisado como peça de um quebra-cabeça que pode render uma vaga na semifinal. O impacto da decisão polêmica de Renato reverberará também no Brasileirão, com a comissão técnica reforçando a necessidade de manter o elenco focado em duas frentes simultâneas, a Taça da Copa do Brasil e a busca pelo topo do Campeonato Nacional. Se o Fluminense avançar, a autoconfiança adquirida em pleno Beira-Rio deixará o time ainda mais quente para encarar rivais de peso nas fases seguintes. Caso a eliminação se confirme, Renato mostrará mais uma vez sua capacidade de reação ao reposicionar o grupo e mirar no Brasileiro e na Libertadores. Assim, encerra-se este capítulo da saga tricolor, com a chama acesa para o duelo decisivo no Rio de Janeiro. Resta ao Fluminense provar que, mesmo entre crises e decisões polêmicas, a força do coletivo e a determinação de seus jogadores continuarão a escrever os próximos atos rumo à glória nacional. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.